Vamos lá, vamos conversar agora com o doutor Eduardo Leite, que ele já está por aqui. Já introduzimos o assunto, né? Já. Agora é só escorrer dele. Aliás, eu quero inclusive contar com a sua participação. Você torcedor da Lusa, você torcedor de qualquer outro time, você que não torce para time nenhum, mas tem a sua opinião a respeito desse assunto, pode ficar à vontade para mandar o seu comentário para a gente em revistadacidade@tvgazeta.com.br. Bom, estão chamando o Campeonato Brasileiro de Campeonato Aladim, né? Porque tá só em cima do tapete. Eu acho que a discussão que acabou gerando não foi só o julgamento em si do Tribunal Desportivo, mas sobretudo as condições que foram trabalhadas. Primeiro, porque obviamente quem deveria ser rebaixado era o Fluminense. Né? Por quê? Porque na verdade era ele que estava na lanterninha, ali em último lugar. Com a retirada dos 4, ou seja, com a perda dos 4 pontos, né, da Portuguesa, então, na verdade, se inverteu a posição. Portuguesa ficou por último, né, ficou na lanterninha e Fluminense subiu. Então, essa é a situação. Caiu em função da perda da pontuação. Agora, o que a Portuguesa alega, que em 2010, na época que o Fluminense ainda já era campeão brasileiro, teria escalado também de forma irregular e de forma ilegal, haja vista que um dos jogadores se encontrava suspenso num dos jogos e por conta disso, naquela ocasião, o Fluminense não perdeu, ou seja, o Fluminense não foi julgado pelo Tribunal Desportivo. Não aconteceu nada com ele. Não aconteceu absolutamente nada. E por isso que estão falando que são 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente. E na época tem uma declaração do Paulo Schmidt ao Esporte e diz o seguinte, que naquela ocasião não havia condição moral para julgar o Fluminense e fazer com que o Fluminense perdesse qualquer pontuação. Eu li isso e não entendi. O que ele quis dizer com isso? Porque na verdade é o seguinte, eu também não consegui entender qual era a questão aí da falta de condições moral, de punição. Eu não entendi. Foi uma coisa meio subliminar, né? Mas subliminar a ponto de ninguém compreender. Piada interna, né? Tipo, ele contou pra ele mesmo, então. Ele riu sozinho. Na verdade, você não sabe por quê, né? Por que não tinha condições morais para julgar, né? Mas eu acho que esse Campeonato Brasileiro ele já vem se desgastando já faz um pouco de tempo, né? E isso cria agora uma expectativa até dos torcedores, se há uma seriedade na condução do Brasileirão ou não, né? Do Campeonato Brasileiro ou não. Tira a credibilidade do campeonato, né? Claro. Retira aquilo que tem de mais importante, ou seja, qual é a isenção que existe nisso? Né? Qual é a isenção que existe não somente em relação à questão dos julgamentos no tribunais, mas sobretudo a isenção que acontece até nos jogos. Né? Agora, eu tenho a impressão, e aliás todos estão noticiando, que o Fluminense vai pagar um preço alto por isso. Né? Vai pagar porque na verdade, em função dessa situação que foi desenhada, ele vai ter dificuldade de patrocinadores. Né? Ele acha que as pessoas... Aí o Fluminense não vai ter, na verdade, condição moral para poder se manter... Ele tá queimado agora, né? Se manter na primeira posição. Mas a culpa não foi do Fluminense, né? Mas eu imagino que até o torcedor fica com vergonha numa situação dessa, né? Mas a culpa não foi do Fluminense, né? A culpa, na verdade, foi daquele que julga, né? Ou seja, se o tribunal que julgou e que entendeu, e foi unânime a votação, né? A votação foi 5 votos a favor da retirada, ou seja, da perda da pontuação da Portuguesa. E, consequentemente, criou toda essa situação que ela não vai terminar agora. E mesmo porque, apesar do rebaixamento, ainda existe prazo para recurso. Né? Tem o prazo. A Portuguesa vai ingressar com recurso. O que é esse recurso pleno que eles vão entrar? É um recurso numa instância... na verdade, é rever aquela decisão, porque essa decisão ela foi feita pela primeira comissão disciplinar do Supremo. E aí você tem o colegiado, você tem uma instância superior, porque essa daqui é uma comissão disciplinar. Aí você tem uma instância superior que julga aqueles recursos, né? Como toda e qualquer decisão, cabe recurso. Então a Portuguesa, ela está bastante incomodada, por quê? Porque na verdade ela foi rebaixada, né? Ou seja, não vai ser julgado o recurso dela em tempo hábil para saber se mantém o Fluminense rebaixado ou a Portuguesa, e aí cria uma situação bastante constrangedora. Então é por isso que eu chamo que isso é uma situação atípica, ou seja,
um julgamento que foi para o tribunal, aonde se discute, onde o objeto são exatamente os dois times que estão em último lugar, né? Último e penúltimo lugar, o que cria, obviamente, algo completamente atípico, né? Não bem é estranho, normal. Bem estranho. Mas tem alegação, é engraçado porque parece que eles não estão levando em consideração, em momento nenhum, a alegação da Lusa em dizer que eles não sabiam, né, da questão da punição do jogador, porque realmente faz sentido se você parar para pensar. Faltavam 13 minutos para acabar o jogo. Ele escalou o jogador que teoricamente estava punido naquele momento, mas até então eles não sabiam. Foram saber só na segunda-feira, sendo que o jogo foi no domingo. A decisão saiu na sexta-feira, não tinha tempo, não dava mais tempo de avisar o clube. Quer dizer, essa alegação não conta. É a mesma coisa que seu nome foi pro Serasa, se você não sabe que você tem uma conta para pagar, é uma coisa meio estranha, né? Essa é a razão pela qual o recurso tem a possibilidade de anular determinados atos. Então, por exemplo, só se torna pública uma decisão a partir da publicação. E essa publicação da suspensão de mais um jogo, porque o rapaz que foi o jogador, acho que era o Everton, né? Me parece. O Everton, ele tinha sido suspenso por um jogo. Né? E aí depois foi estendida essa suspensão por mais um jogo. Então ele pagou a primeira suspensão e aí cria um problema, porque ele pagou a primeira suspensão. Na segunda, nessa prorrogação de suspensão, que só foi informado, só foi publicado na segunda-feira após o jogo, cria realmente essa situação de nulidade, né? Ou seja, eles realmente não tinham conhecimento dele que aquela suspensão tinha sido prorrogada. E dentro das normas, né, aí da CBF, eu sei lá como é que funciona isso, não tem a mesma condição dizendo que enquanto uma lei não está publicada no Diário Oficial, ela não está valendo? Não existe isso também para eles alegarem? Essa é a alegação da Portuguesa e a Portuguesa ela tem razão de alegar isso, porque realmente é denunciar, ou seja, apontar uma nulidade, né, uma nulidade praticada pelo próprio tribunal, né, desportivo. Então, me parece que a Portuguesa pode reverter essa situação. Agora, até então, ser julgado... Daí voltaria atrás, então. Aí eles não seriam mais rebaixados caso essa decisão seja anulada. Se eventualmente for cassada essa decisão, a Portuguesa retoma os 4 pontos, se mantém na primeira, ou seja, nessa mesma condição, e quem é rebaixado é o Fluminense. Né? Ou seja, na classe superior, né? Na classe A e na classe inferior, né? Então o Fluminense, na verdade, teria que ser rebaixado já no próximo, em 2014, né? Então, o que me parece muito justo, assim, com um pouco que eu acompanho de futebol, né? A Lusa fez uma campanha muito melhor que o Fluminense, senão, claro, não estaria numa condição muito melhor na tabela no final do campeonato, né? Surpreendia times grandes, goleava, de repente, do nada, tirava ali um coelho da cartola, sei lá o quê, e fazia uma boa partida. E o Fluminense já não, tanto que estava na lanterna absoluta do campeonato. Eu não tenho a mesma propriedade de discutir futebol, porque eu não acompanho futebol, né? Eu acompanho só... Eu só acompanho discussões, né, a nível de tribunal, como acontece em Portuguesa. Então eu não sei se a Portuguesa fez um bom ou não. Eu acho o seguinte, se ambos estavam último e penúltimo lugar, não fizeram uma boa campanha. Muito bom, não fizeram não. Não fizeram uma boa campanha. Mas a Lusa, ela dava umas surpreendidas de vez em quando, vinha uma goleada em cima de um time grande, enfim, foi até interessante de acompanhar. E muita gente discute também a questão dos pontos corridos, né, que não quer continuar acompanhando o Campeonato Brasileiro com ponto corrido, porque justamente acaba dando margem a esse tipo de discussão, né, um time que não faz uma campanha muito boa pode não cair, um outro que vai melhor cai. Que geralmente o que se chega no tribunal, geralmente são as discussões dos times que se encontram nos primeiros lugares, né? Ou seja, a disputa dos primeiros lugares, né? É difícil você ter uma discussão onde envolve os 2 piores times do campeonato, né? Eu estou dizendo hipoteticamente, porque se eles estão em último e penúltimo lugar, obviamente eles não fizeram uma boa campanha. Então é isso que é a situação atípica, né? Com relação à questão da Portuguesa
Portuguesa e também do Fluminense. E além disso ainda tem uma multa, né, que eles vão ser obrigados a pagar, além da perda dos 4 pontos, além do rebaixamento, que na minha opinião é a punição mais severa que um time pode receber, né, independente do tipo de infração. Tudo bem, tá na lei, tá no regimento, tá no regulamento, ok, mas a ponto de ser rebaixado por conta disso, parece muito severo demais. Ainda tem uma multa, que a multa pelo valor me pareceu até branda perto dessa outra punição, né? São R$1.000 que o clube vai ter que pagar, é isso? Eu não sei qual é 1.000 ou R$1 milhão? Aqui está 1.000, eu entendi então R$1.000. Precisamos só saber qual é o valor da multa efetiva, se é Pelo 1.000 menos ou na R$1 pauta milhão. que eu recebi é 1.000, será que é isso mesmo, gente? Será que é 1.000? Eu achei que barato, na verdade. Aqui está 1.000 realmente, aqui. Então precisamos consultar aí para saber. Quando não tem o L, se fosse 1.000, aí seria 1 milhão, né? Mas 1.000 eu entendi como R$1.000. Mas às vezes está... não sei, realmente eu não sei se é 1.000 ou 1 milhão, aí precisa só checar aí essa questão. Estava falando sobre essa questão de 2010, do que aconteceu em 2010, também envolvia o Fluminense? Não, era o Fluminense. Era o Fluminense. Ele era o campeão brasileiro naquela oportunidade. Morais de julgar e tudo mais. Quer dizer, se o Fluminense é culpado ou não, como você falou, o Fluminense não tem culpa, se ele é culpado ou não, a gente já não sabe, mas que ele está sendo favorecido em 2 ocasiões bem esquisitas, ele está, né? Mas criaria aí uma situação, por quê? Porque se na época, em 2010, que ele foi campeão brasileiro, né, e por essa razão poderia ter aplicado, também ter sido denunciado por ter escalado e ter jogado um jogador deles e ter ganho o campeonato em função dessa escalação feita por alguém que estava suspenso, obviamente abre um precedente, não, você perde os pontos e o que acontece? Quem estava em segundo lugar, dependendo da diferença de pontuação, poderia, na verdade, assumir como campeão brasileiro. Então essa é a situação. No caso, o fato dele não ter sido julgado nem condenado, abriu o precedente para a Lusa contestar isso agora. Não, ele não foi nem denunciado na época, né? Ele não foi nem denunciado porque teria escalado também um jogador que se encontrava suspenso naquela oportunidade, entendeu? Ou seja, então ficou uma situação, e é isso que a Portuguesa vem questionando. Está questionando por que na verdade, naquela ocasião, não se aplicou a mesma punição, né, para o Fluminense que foi aplicado para a Portuguesa nesse momento. Então aí essa questão de 2 pesos, 2 medidas, enfim. O pessoal está questionando. Foi o que você disse, ou seja, o Fluminense acabou sendo favorecido em 2 situações. Primeiro em 2010, nessa oportunidade onde ele era campeão brasileiro, né, foi campeão brasileiro. E agora a Portuguesa, né, ao invés da Portuguesa se manter através da pontuação, não. Ela é rebaixada por ter perdido a pontuação no tapetão, né, que eles estão chamando. E o Fluminense se manter exatamente intacto, ou seja, se manter na mesma condição e obviamente foi mal. Então é uma situação bastante atípica, é uma situação bastante interessante, porque, enfim, discussão de quem vai perder, de quem vai cair, de quem não vai cair, enfim. Então eu acho que isso é o que nós estávamos falando, ou seja, futebol, né, ou seja, se ganha no campo. Né? Agora, quando entra o tribunal é bom para disciplinar, mas às vezes o tribunal também não é tão bom assim, porque às vezes interfere em alguma coisa que os torcedores se revoltam, enfim. Mas eu acho que quem perde nessa história toda é realmente o Campeonato Brasileiro. Com toda certeza. Com toda certeza. Perde a credibilidade. Eu volto já pra gente continuar conversando sobre esse tema, tá bom? Já. Vou dar um recadinho e volto já. É realmente um tema bem polêmico, né, gente? Afinal de contas, imagina só. Imagina o que os torcedores da Lusa estão sentindo nesse momento, né? Conseguiram escapar do rebaixamento, de repente vem aí e tira esses 4 pontos, fica realmente complicado. Vamos continuar o papo com o doutor Eduardo Leite. Realmente o pessoal da produção aqui da direção acabou de confirmar, o valor é esse mesmo, R$1.000, né? O que fica aí pequeno demais, né? Perto do tamanho da punição de ser rebaixado. Mas tem mais gente que tem que pagar aqui, né? O Flamengo também perdeu 4 pontos, mas também ele não teve essa punição, ele estava numa condição melhor na tabela, então mesmo perdendo os 4 pontos, ele não chega na zona de rebaixamento, fica fora, mas também é obrigado a pagar essa multa de R$1.000, né? Mas como você estava comentando agora, a questão de quem perde muito com isso, eu acho que no geral todo mundo perde, mesmo quem está sendo beneficiado, o Fluminense no caso, acho que fica tão feio para eles, né? Eu diria agora, sem focar, eu acho que a campanha do Brasileirão foi um fiasco.
foi um fiasco porque nós tivemos problemas em campo, nós tivemos problema com os torcedores, né? Nós vimos aí aquele jogo em Joinville, todo esses em Brasília, em Joinville, ou seja, que deu um péssimo exemplo, né, no esporte, sobretudo no futebol, que é justamente a cara do Brasil. Eu acho que esse julgamento do tribunal também, de uma certa forma, ajuda a derrubar a credibilidade do futebol. Então eu acho que você tem que repensar. Como tudo na vida tem que ser repensado. E sabe o que é muito complicado nessa questão também? Esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, isso fica engasgado na garganta do torcedor. Ao contrário do que, isso não é uma crítica que eu vou fazer não, tá? É uma constatação, é só um comentário. Ao contrário da memória que o brasileiro tem para política, para saber em quem votou, em vereador, que falam muito isso, né? Você lembra que você votou para vereador, você lembra que você votou para deputado, você não lembra, você não cobra, não sei o quê. No caso do futebol isso não acontece. O torcedor lembra de coisas que aconteceram, mas nos primórdios. Não, porque naquele jogo em 1970, não sei, isso tudo fica engasgado, fica na garganta do torcedor. E tudo que acontece pode ser utilizado no futuro como um pretexto, como um argumento para estourar a violência, como aconteceu no jogo em Joinville. Vamos supor que, de repente, no futuro, essas duas torcidas vão se enfrentar. Isso vai estar aqui, ó, na garganta do torcedor. Isso pode gerar, infelizmente, pode gerar uma confusão entre torcidas, né, doutor Eduardo? Isso, na verdade, isso é um processo de somatização, né? E aí você cria problemas para os clubes, sobretudo. Você sabe que a Nissan já rompeu com o Vasco e já justificou por conta da violência em Joinville. O Fluminense parece que já está tendo problema para poder manter os seus patrocinadores também, ou seja, até por conta dessa discussão toda. A marca não então, quer, o que acontece? A marca associada a um time que está sendo favorecido dessa forma. Exatamente. Então, o que acontece? Os patrocinadores, eles recuam, eles retiram o seu patrocínio. Consequentemente, os próprios clubes começam a pagar um preço por isso. E um preço o quê? De credibilidade? Não, um preço financeiro, porque passa a não ter mais o patrocínio, né? Se uma tirou, a outra não vai querer entrar no lugar. Então eu acho que o campeonato brasileiro este ano realmente foi um fiasco. Acho que os times que vão pensar para o próximo ano, ou seja, se vale ou não a pena, né? Ou seja, fazer toda uma campanha, investir todo esse dinheiro para depois chegar no final e ter toda essa palhaçada, né? Bom, mas eu acho o seguinte, tudo que aconteceu é a cara do Brasil, né? O Brasil é exatamente isso, é uma palhaçada generalizada, porque na verdade se você for para o campo político é a mesma coisa, é a mesma baderna. Então para onde você... Vamos falar abertamente. Parece que a coisa é feita mesmo, ainda falando do Campeonato Brasileiro, parece que a coisa é feita, essa coisa de pontos corridos, que é justamente para dar margem a esse tipo de coisa. De repente, quem não é favorecido, quem a gente não quer que fique por último, enfim. Imagina se fosse um mata-mata. Chegou oitavas de final, quem perdeu, saiu. Quartas de final, quem perdeu, saiu, entendeu? Mata-mata é assim. Agora vem com essa coisa de ponto corrido, o campeonato fica sem graça, fica sem emoção, né? E ainda dá margem para esse tipo de discussão no final. Quer dizer, você acha que o campeonato tá ganho, tá perdido, não tá. Eu tenho uma percepção. Aquele que perdeu tem que sair, obviamente. Não é? Ou seja, não é aquela questão de jogo de números, É outra coisa também, aquele negócio de fez mais gol, fez menos gol. Tá jogando para cumprir tabela, porque já ganhou o campeonato, coisa mais sem graça. Entendeu? Ou seja, as pessoas têm que entrar para ganhar ou perder. Ou empatar, ou faz aquela apuração. Mas a apuração ela tem que ser matemática. Matemática, sobretudo, em função dos resultados. Claro, né? Porque apresentou em campo, né? Não tem sentido. Você faz toda uma campanha e aí chega lá, tá bom, agora sinto muito, mas você perdeu, vai para a Série B, entendeu? Entendeu? Porque na verdade você perdeu no tribunal, você perdeu lá no tribunal e por essa razão você... Então, é isso que tem que repensar. Mas eu concordo com você, que a palhaçada reflete tudo que a gente vive em termos de palhaçada geral. Se você for pensar, nós vivemos num grande circo, né? E nós somos, obviamente, os palhaços do picadeiro, porque é isso, nós pagamos ainda para tudo isso, né? Não pense você... E caro, hein? Porque pagamos caro, ou seja, você vê aí o negócio dos estádios, quase 10 bilhões de reais gastaram com futebol, ou seja, e aí você vê que as coisas não vão, as contas não vão fechar, as contas não vão pagar, os clubes vão ter dificuldade, hoje tem vários clubes que na verdade não pagam impostos, você sabe disso, são denunciados. Então, sem o patrocínio, sem a credibilidade,
né? Sem o país do futebol, o que vai restar? Não vai restar muita coisa, né? E é isso que está acontecendo no nosso país, ou seja, nós estamos perdendo os referenciais, os principais referenciais que nós temos, que é futebol, que é o carnaval, que também já está sempre tendo problemas. Nós já tivemos problemas em apuração do carnaval, lembra? Alguns anos atrás, onde o maluco vai lá, arranca os votos e cria todo um problema. Então, isso é o que está acontecendo no Brasil, entendeu? Ou seja, não tem muita coisa para... Infelizmente, a gente deve generalizar, né? É de A a Z, entendeu? Que loucura. Bom, vou deixar o contato do Dr. Eduardo Leite para vocês. 500 melhores júris através do Facebook. Você faz contato também, tem muita coisa bacana para você curtir na fanpage. Agora eu quero me despedir de você por este ano, né? Afinal de contas, esse é o último programa ao vivo que o Dr. Eduardo está com a gente. A partir da semana que vem já temos aí os programas, já estão gravados. Mas obrigada por tudo, Dr. Eduardo. Foi um ano incrível, muito obrigada mesmo. O senhor veio somar, né? Ficar com a gente esse ano todo e somou demais em informação, em comentários, em análises. Eu imagino que não só eu aprendi muito com você ao longo desse ano, mas as pessoas que estão em casa, você chamou as pessoas para discussões extremamente relevantes, extremamente importantes, de pontos que a gente deve parar para pensar aqui do nosso país. Muito obrigada. Regiane, eu só posso agradecer por esse ano de 2013 estar aqui com vocês, né, com algumas faltas, mas justificadas, obviamente. 100%. Né, e obviamente está contribuindo para você, contribuindo para o país, contribuindo para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam pensar, para que as pessoas não aceitem de uma forma tão natural, né, ou seja, não se acomodem, né, como geralmente às vezes o brasileiro está acostumado. Então, a minha vinda aqui é justamente para provocar essa situação. Às vezes eu sou um pouco mais polêmico, às vezes eu sou um pouquinho mais, talvez, agressivo, mas eu acho que faz parte do jogo, faz parte da discussão de repensar o país, de repensar que as pessoas não podem se acomodar, que as pessoas têm que continuar protestando, que as pessoas têm que continuar se manifestando, porque eu acho que esse é o objetivo maior. Então eu quero só agradecer a sua companhia, a companhia da Marisa, tive a oportunidade de dividir a bancada por alguns momentos. Quero agradecer o nosso diretor, ao Neri, por mais esse ano, e a toda a equipe, né? Toda a equipe que compõe essa família aqui da Gazeta, que para mim só foi motivo de muito orgulho estar aqui com vocês. Eu espero que no próximo ano tenhamos novos desafios para que possamos, obviamente, continuar. Nós temos o fórum em março aqui do Comitê da ONU que nós vamos fazer aqui em São Paulo. Enfim, tudo isso possa contribuir para que nós possamos ter um futuro melhor. Em nome de todos do Revista da Cidade, também agradeço a você, viu? Muito obrigada, um ótimo Natal para você, uma excelente passagem de ano, tá bom? Para você, para a família e para todos. Obrigada, até uma próxima. Obrigado. Muito legal. Já vai dando aquela saudade de Natal, né? A gente sabe que vai ficar aí afastado dos amigos por um tempo, dos colegas de trabalho, né? Com o recesso que tem aqui também. Mas é claro que em 2014 a gente volta com força total, né, gente?